Que a paz de Jesus nos envolva numa noite tão maravilhosa como essa. E eu tenho certeza que nos envolve. Antes de iniciarmos, eu vou pegar um gancho aqui no que o Tarcísio estava falando, com relação ao Wi-Fi. É uma conexão hoje que a gente tem, todo mundo usa, claro, nos conecta de uma forma muito interessante. E quando o Tarcísio estava falando, eu estava lembrando, no livro Nosso Lar, escrito, né, em 1945, narra de tecnologia que já existia no mundo espiritual, que hoje a gente vê aqui acontecer algo parecido com o que tinha lá. Então, em 1945, lá no mundo espiritual, já tínhamos tecnologias de conexão de som e imagem muito mais avançada dos que a gente tem hoje aqui. E nos últimos livros aí do Divaldo, especialmente no Transição Planetária, ele fala que as nossas mentes, elas se conectam de uma forma muito interessante, que vai muito mais além do que uma simples conexão do Wi-Fi. As mentes estão conectadas. Agora imaginem essa conexão, e quando a gente fala mente, acreditem que não só a mente dos encarnados, dos desencarnados também. E numa noite como essa, onde a gente está lá na nossa casa, no trabalho, que a gente fala assim, hoje eu vou lá na Aparecida Castelli. Nesse instante, a sua mente, o seu coração, o seu pensamento, que emite ondas, que emitem vibrações, que transcendem os meios materiais, se conectam com a espiritualidade da casa. O seu anjo da guarda, o seu mentor, chame como você quiser, ajuda para que essa conexão se estabeleça de uma forma muito interessante, a ponto de, no momento em que a gente senta aqui nessas cadeiras, a equipe espiritual sabe das nossas necessidades, sabe do que a gente precisa. Agora, deve acontecer em nós um movimento mais ou menos assim. Eu vou lá para agradecer, para pedir, como foi dito agora há pouco, acreditando que essa conexão existe e vim realmente com o coração aberto. Recebe, com certeza. Mas o que nos cabe depois de receber todas essas bênçãos numa noite como essa? Sair daqui e fazer algo diferente. Transformar as nossas vidas. Hoje nós vamos falar especialmente daquele que se titula o homem de bem, que é aquele que realmente tem um interesse muito grande em mudar a forma como ele vê a vida, como ele vê as pessoas e como vê as oportunidades que a vida oferece. E mais ainda, como que ele encara a sua relação com Deus, com a vida e com as dificuldades. No final de tudo, essa noite será maravilhosa para todos nós, e não porque tem alguém falando aqui na frente, mas simplesmente porque estabelecemos uma conexão com Deus. E Ele, através dos anjos que os auxiliam, dos mentores aqui do Aparecida Castelli, dessa galerinha que está aqui na frente, com tanto amor, com tanta dedicação, nós vamos receber aquilo que precisamos e aquilo que merecemos. Certo? Vamos lá? Me deram 40 minutos, mas eu preparei a palestra para 2 horas. Então, se vocês estavam com a intenção de sair cedo daqui, nós vamos demorar um pouquinho, né? Quantos aqui tem mais de 50 anos e não tem vergonha de levantar a mão? Olha! Muito bem. Né? Saiu no censo aí que o Espiritismo, 2 coisas, né? Envelheceu e que tem poucos adeptos. Diminuiu a quantidade de adeptos. No final, nós vamos chegar a uma conclusão do porquê que isso acontece. Esse pessoalzinho que levantou a mão, se a gente chamasse alguém aqui e falasse assim, me conta aí a sua história. O que você já viveu? É tanta coisa, não é? Só de falar já passa um filme na cabeça. Né? Quanta coisa eu já vivi. Quanto eu já superei. Quanto eu aprendi. Quantas dificuldades. Isso, fala assim, eu me construí dessa forma. Vivendo, aprendendo, sofrendo, evoluindo, quebrando a cara, sendo feliz. Mas enfim, é uma história que você construiu que hoje você fala, esse sou eu. Agora, vocês já pensaram em analisar
de uma forma mais intensa, como é a sua história como filho de Deus? Há quanto tempo você existe? Qual que é a sua história quando Deus recebe o pedido de Jesus para enviar a vida à Terra, ao nosso planeta azul? Às vezes a gente não tem vontade e nem se interessa em saber disso. Mas conhecer essa nossa história que transcende a vida de hoje, esses 50, esses 30, 80 anos que a gente vive aqui, com certeza vai nos colocar diante de uma postura diferente. A vida que Deus criou transitou pelos reinos da natureza. Viajamos aqui numa história no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal, onde o Espírito construiu uma história. Cada um que está aqui hoje é muito mais do que um ser de uma única encarnação. A doutrina espírita vem explicar para nós com bastante detalhes, mas acreditar que cada um de nós faz parte dessa história é extremamente importante. Porque Deus se importa com cada um dos seus filhos. Ele nos matriculou nessa história chamada vida terrena, com um objetivo único que só viria de um ser plenamente perfeito e sábio, para que pudéssemos evoluir e sermos felizes. Tenham certeza disso. Ampliando a nossa visão, encarando a vida desta forma, dessa narrativa maravilhosa que o Espiritismo nos dá, você passa a ver a vida de forma diferente. Estou aqui nessa escola há milhões de anos. Aí alguns perguntam, pô Alexandre, Deus não poderia ter criado todo mundo já perfeitinho, bonitinho, lindo, bonito, maravilhoso? Poderia. Ele é Deus. Mas ele é tão sábio, tão justo, tão bom, que ele nos deu a oportunidade de crescermos, de desenvolvermos o que ele colocou dentro de nós. A narrativa bíblica nos diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes. Isso quer dizer que na sua bondade ele nos permitiu crescer, evoluir com as nossas próprias pernas, para que quando você tomasse posse do conhecimento da sua história, a exemplo de alguns aqui que pensaram assim, o quanto eu já vivi, o quanto eu já aprendi, na sua história como espírito, lá na frente, quando você estiver de posse desse conhecimento de forma mais intensa, onde as suas lembranças forem maior, você vai olhar para trás e falar assim, Deus fez certo. Ele permitiu que eu aprendesse, para que eu pudesse sentir prazer, sentir um orgulho gostoso de saber que durante a trajetória que ele me matriculou aqui na Terra, eu aprendi tanta coisa. Eu vivi tanto. Lá na frente nós vamos olhar uns para os outros e falar assim, como é bom aprender a amar. Como foi legal quando Deus colocou na minha vida uma situação em que eu pude aprender a perdoar. Como foi legal quando Deus me sugeriu o aprendizado da paciência. Como eu fui feliz quando eu aprendi que poderia respeitar um pouco mais. Essa é a nossa verdadeira história. Esse é o nosso verdadeiro eu, essa nossa verdadeira conexão com Deus. Nós temos opções para encarar a vida. E são inúmeras. Você pode acreditar que quando você morrer, acaba tudo. Você pode acreditar que quando você desencarnar, vai ficar esperando o dia do juízo final. Você pode acreditar que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Onde vocês se encontram? No céu ou no inferno? Hã? É melhor não responder, né? Deixa para lá. Agora, saber que você faz parte dessa história, saber que você é capaz de fazer muito mais do que faz hoje na sua trajetória evolutiva, saber que você é um ser eterno, é muito melhor. É mais esperançoso. É mais feliz saber que as suas conquistas terão uma razão de ser.
É muito chato você acreditar que a pessoa que você ama, quando você desencarnar, você vai falar assim: eu perdi. Ninguém perde ninguém. Nos separamos momentaneamente. A frase clássica que falo em todas as minhas palestras, de Leon Denis: as almas que vibram na mesma sintonia procuram-se através do universo, rompendo as barreiras de tempo e de espaço. Assim somos nós, seres encarnados, imersos no amor de Deus. Imersos, como Kardec na codificação nos diz, no hálito divino, no fluido cósmico universal. Esse hálito que nos envolve, essa energia tão maravilhosa, é a nossa conexão com Deus. Agora, no Evangelho, segundo o Espiritismo, esta filosofia, esta religião, que é base para o nosso aprendizado, é base para a nossa palestra, é base para todas as casas espíritas, nos colocam diante de conceitos que fazem assim: bom, eu posso analisar a vida de uma forma diferente. O Espiritismo tem conceitos, eu separei só 5, até as 11 da noite a gente fala sobre os 5, né? Para não ficar cansativo, mas que fazem com que você reflita e fale assim: vale a pena eu realmente ser um homem de bem. O Espiritismo fala para nós assim: olha, Deus existe. A gente não sabe o Instagram dele, não sabe onde ele vive. Tem uma pessoa aqui que eu não vou citar o nome, que ela fala que Deus é um homenzinho de barba que vive numa nuvem. Tá bom, não tá? Alguns acreditam assim. Quem é essa pessoa? Vocês sabem quem é? Tá escondidinha ali, minha esposa. Ela fala para mim que Deus é assim. Vem o Espiritismo e fala para nós assim: olha, Deus é causa primária de todas as coisas. E a única forma que a gente tem de entender Deus é através das suas qualidades, dos seus atributos, quais sejam. Ele é justo e bom. Ele é onipotente, não existe ninguém degladiando com Deus, querendo ter os direitos autorais do universo. Ele é presente, ou seja, ele está em nós. Nós é que fugimos dele. A justiça e a bondade são plenas na criação. Esse é o Deus que o Espiritismo, através da sua fé raciocinada, coloca para nós. Com todos os atributos de todas as qualidades elevadas ao extremo. E aí vem o segundo conceito do Espiritismo, criou-nos. Essas criaturas maravilhosas que estamos aqui, todos somos criados por Deus para a eternidade. Isso significa o quê? Eu tenho a eternidade para evoluir. E espírita é um ser à parte na criação. Quando ele entende que ele tem a eternidade para evoluir, ele começa a dar uma barrigada nos problemas. Igual aquele carnê que você fala assim: isso aqui eu vou atrasar um pouquinho, não vou pagar não, né? Aí o espírita fala assim: reencarnação existe? Existe. Ah, não, minha sogra é só. Já deu. Deixa para a próxima. Cunhado, então, e chefe, então, né? Prorroga, né? Mas a justiça divina é tão sábia que fala para nós assim, através do Espiritismo: Deus existe, Ele é bom, Ele é justo, Ele te criou para a eternidade, para que você galgue com as suas próprias pernas a sua evolução. E para isso, Ele te matriculou num processo chamado reencarnação. Todo mundo aqui acredita em reencarnação? Se não for unânime, a gente tem como provar agora. Temos voluntários? Dá para provar, gente, é verdade. Qual o problema? Só tem que desencarnar primeiro. É uma questão básica aí. Né? Simples. Fazer uma aula prática. Aula prática de reencarnação. Alguns contestam a realidade da reencarnação como sendo o terceiro pilar aí do Espiritismo, falando assim: poxa, se eu reencarnasse, eu lembrava. Né? É uma grande contestação.
Existem até narrativas bíblicas que alguns falam que contestam a realidade da reencarnação. Mas um Deus justo e bom não haveria de se distanciar dessa realidade porque não conseguimos completar o nosso processo evolutivo numa só vida. Não conseguimos nos reconciliar com todos numa encarnação só. Não conseguimos aprender a amar, a perdoar, a respeitar a quem quer que seja numa única vida. Fora isso, há que se dizer que pelo mundo afora as grandes diferenças sociais, econômicas, físicas entre os filhos de Deus são tão grandes que não haveria justiça se não tivéssemos múltiplas oportunidades para conseguir evoluir. Dentro do Espiritismo, a narrativa reencarnação para alguns fala assim, eu vou reencarnar porque eu preciso pagar meus pecados. Não. Não é verdade. Se Ele é Deus justo e bom, Ele nos fez para sermos felizes. Reencarnar sobre provas e expiações significa que você vai ser testado naquilo que você aprendeu, nada mais justo. É assim que é o nosso processo de aprendizado. E também você terá que corrigir o que errou. Isso é justo, é lógico, é bom, é coerente. E nós vivemos a época do bom senso, da lógica, da tecnologia que nos promove um raciocínio tão grande. Vocês já tentaram perguntar para a IA se existe reencarnação? Perguntem. Depois vocês falam a resposta. O outro conceito que o Espiritismo vem colocar para nós, que nos dá um alento no coração muito grande, é assim: as almas se separam pelo desencarne, mas podem se comunicar. Alguns nessa hora falam assim, eu não quero. Vai que vão me puxar o pé à noite lá, não é muito legal não. Mas a questão da mediunidade é outra bênção por parte de Deus. Para clarear a nossa vida, para dizer que ninguém se separa, para trazer instruções através dos inúmeros livros psicografados. E eu vou contar um segredo agora para vocês ficarem com mais medo. Todo mundo aqui é médium. Sabia? Ai, que medo. Essa noite eu vou ver os espíritos no meu quarto. Não tenha medo. Médium é de medianeiro. Aquele que faz o intercâmbio do mundo espiritual para com os outros. Quantas mães nós temos aqui? Quantas vezes abraçaram seus filhos na hora de um sofrimento, de uma dor? Inúmeras vezes. E o beijinho com Sara? Nesse instante, além do amor fraternal, nós, as mães, conseguimos trazer para os nossos filhos a energia de Deus, o amor que transcende por um coração que verdadeiramente ama. Então nós somos intermediários de Deus a todo momento. A mediunidade não é psicografia, não é psicofonia, às vezes é olhar que emite uma segurança, às vezes é o abraço que consola, às vezes é o silêncio que escuta um coração que chora. Em todos os momentos nós podemos ser intermediários de Deus. E Ele nos potencializou com isso. E por último, esse quinto conceito que é tão maravilhoso como os outros, ele fala assim para nós, olha, o universo não é o quintal da Terra. Existem mundos habitados. E em diversos níveis. Quando você melhorar, você vai poder habitar um mundo melhor. Olha que maravilha! Esse contexto de 5 pontos básicos que te coloca diante de uma realidade. Sou filho de Deus, eterno, vou reencarnar quantas vezes forem necessárias para que eu evolua, tenho a mediunidade para me ajudar e eu estarei no planeta, no lugar que eu preciso e que eu mereço. Vou mandar meu cunhado para outro planeta. É lá que ele merece estar. Quantas vezes nos deparamos nós mesmos reclamando de onde estamos? Reclamando da injustiça dos homens. Reclamando do governo. Reclamando da política. Reclamando do salário. Do trânsito. Ou seja, a gente reclama pra caramba.
Não é verdade? Agora, nesse contexto em que a justiça divina fala mais ou menos assim para nós, como se Deus olhasse para dentro dos nossos corações e dissesse assim: filho, eu te potencializei com tudo, te dei recursos, te dei apoio para que você evolua com as suas próprias pernas. Você vive aquilo que precisa e aquilo que merece. Essa é a realidade nossa que o Espiritismo vem trazer para nós. Somos senhores da nossa existência. Diante dessa realidade, você olha para a sua vida, que às vezes não é aquela que você gostaria que fosse nesse instante. A vida não está legal. Aí você olha para você e fala assim: a culpa é minha, então? Ou então, qual que é a outra forma de você olhar? Não está legal. Está uma bagunça a minha vida. Mas eu fui lá, na Aparecida Castelo, e ouvi alguém dizer que eu sou o senhor do meu destino. Então eu vou mudar. Eu vou fazer algo diferente agora para que o meu amanhã seja melhor. Essa é a visão de quem entende o projeto de Deus na sua vida. Essa é a visão que transcende a matéria. Nós estamos hoje fazendo um planejamento da próxima encarnação. Acreditam nisso? Difícil, né, de visualizar, mas você está fazendo. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de relação com a Silene. Eu quero me ver longe dela. Eu vou planejar isso para a próxima encarnação. Vou perdoá-la. Essa é uma das características do homem de bem. Aquele que olha para as dificuldades e fala assim: eu posso, eu devo superar, porque superando estarei a caminho da luz. O homem de bem que perdoa é aquele que entende que quando o ressentimento se instaura na sua psicosfera, se instaura no seu coração, ele se algema àquela pessoa. Quando ele perdoa, ele pega a chavinha, clique, solta a sua parte, fica mais leve ele voa, mais longe ele vê e mais próximo de Deus ele fica. Esse é o homem de bem. Alguém já se viu numa condição de fora daqui da casa espírita? Perguntar que religião você é e você fala assim: será que eu falo que eu sou espírita? Ou fala que é... Que religião você é? Espírita. Fala com um pouquinho de medo, né? Aí vem Kardec e fala assim: espírita é reconhecido pelo esforço que faz em combater as suas más tendências. Só isso. Fica mais fácil, não fica? Mas será que a gente está fazendo esse esforço? Será que em cada dia das nossas vidas a gente reflete sobre o que fez, sobre o que pensou e sobre o que falou? Depois de todos esses conceitos que a gente colocou, está claro que a gente está aqui para evoluir, para aprender. Evolução se dá através da análise de como anda a sua vida, de quais são os seus verdadeiros projetos de vida. Quando tem jovem, você fala assim: qual é o seu projeto de vida? O que você espera da vida? Quero casar, quero comprar uma casa, quero ter um bom emprego, quero ter uma profissão sustentável. Aí chega lá no final da sua vida, você batalhou tanto por tudo isso e fala: você é feliz? Sou. Consegui tudo que eu queria. É assim que funciona? Você aprendeu a amar? Aprendeu a perdoar? A respeitar? O Haroldo Dutra, numa das suas palestras, que eu gosto muito, que ele fala assim: quando a gente desencarnar, a gente vai levar tudo que cabe no coração. O que as mãos podem carregar, a gente não leva. Você vai estar do lado de lá só com o que cabe no seu coração. Se você desencarnasse agora com o que tem no seu coração hoje, para onde você iria? É uma reflexão muito importante essa. O status nosso após o desencarne é diretamente proporcional ao quanto você fez florescer a sua verdadeira essência
como filho do dono do universo. O homem de bem é benevolente. O homem de bem tem paciência. O homem de bem respeita. Está lá no Evangelho. Respeita o cara que torce para o outro time. Tá bom assim? Respeita a pessoa que não gosta do seu político. Tá bom assim? Respeita a pessoa que tem uma opção diferente da sua com relação à sexualidade. Esse é o homem de bem. O homem de bem que entende que cada um de nós é um ser à parte na criação e merece tudo quanto você. Num dos momentos mágicos da nossa trajetória evolutiva, Deus, para nos ajudar, mandou um dos seus filhos, eleitos como sendo um espírito de luz, o maior que esteve aqui na Terra, chamado Jesus. Já ouviram falar dele? Ele veio aqui e falou para nós uma receitinha básica, simples. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Amem a Deus. Amem até aqueles que vos caluniam. Quando esteve no Sermão do Monte, talvez o episódio mais marcante da passagem de Jesus aqui na Terra, ele disse para nós: bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, dizendo para nós que a mansuetude do coração te transforma em homens do bem, dizendo para nós que quando somos misericordiosos uns com os outros, quando entendemos as falhas de quem quer que seja, nos colocamos a caminho de Deus. Disse até que herdaríamos a terra quando fôssemos brandos e pacíficos. Que terra que a gente quer herdar? Quem aqui não gostaria de viver num mundo melhor? Quem aqui não gostaria de viver num mundo onde as pessoas verdadeiramente se amassem, se respeitassem, se entendessem? Essa terra será herdada por aqueles que já caminham para a prática do bem, sendo homens de bem. O Espiritismo, alicerçado na ciência, na filosofia e na religião, deixa bem claro que ele não veio para formar espíritas. Ele não veio à Terra, por Kardec, para formar espíritas. Ele veio na Terra para formar homens de bem. Aqueles que, enraizando esses conceitos em tudo que faz, fala e pensa, haverá de contagiar os outros. Aí o senso vem e mostra que os espíritas caíram. Aí vem o Espiritismo e fala assim para nós: quem são os espíritas? Será que são aqueles que causam uma curiosidade no seu semelhante para falar: eu quero saber quem é você? Porque você respeita, porque você ama, você entende os outros. Qual é o seu conceito religioso? Eu vou lá no Aparecida Castelli. Toda terça-feira. Que dia que é a aula? Eu vou na aula também. E lá eu aprendi que eu tenho um Deus justo e bom, que Ele me deu inúmeras oportunidades e eu estou tentando aproveitar. Eu estou tentando aproveitar tanto que toda vez que eu vou dormir, toda vez que eu encosto a minha cabeça no travesseiro, eu faço a seguinte reflexão: eu fui um discípulo do Cristo hoje? Eu olhei para o que eu disse e percebi que eu amei um pouco mais? Ou eu critiquei mais? Ou eu reclamei mais? Ou eu deixei passar batido a oportunidade? Essa reflexão é importante. No mundo corporativo, as empresas, para se desenvolverem, fazem análise críticas dos seus processos, fazem um plano de melhoria contínua para que cada vez faça-se o que se faz de forma melhor. Normas são estabelecidas.
para que cada elemento daquela empresa faça a sua parte melhor, visando lucro, óbvio. Só que Jesus veio deixar normas para nós, regulamentadoras de vida, regulamentadoras do nosso coração, da nossa conduta, que regem como deve funcionar a nossa relação interpessoal. Hoje, façam um teste antes de dormir. Lembrem-se de todos os seus desafetos. Se demorar muito, lascou, viu? Vai demorar para dormir e vai ficar difícil. Exatamente. Não faz a prece deitado, porque vai contar tanto e vai dormir. Senta lá e lembra. Entenda, as dificuldades, as pessoas, as situações estão aí para ser superadas. Para que possamos ser verdadeiros homens de bem, vamos seguir Jesus. No ano que vem vai ter censo de novo. Eu conheço um pessoal do censo, eu vou mandar eles vir aqui. Para ver se aqui tem mais homens de bem do que nesse ano aqui, no ano que vem vai ter mais. Esses conceitos, meu tempo está acabando já, esses conceitos que a gente veio trazer hoje, eles servem única e exclusivamente para que façamos uma reflexão. Só isso. Se na nossa vida corporativa a gente tem um processo de melhoria contínua, vamos estabelecer isso para nós. Esse é o planejamento para a próxima encarnação. Simples assim. Aí a gente está do lado de lá para reencarnar. A espiritualidade designa almas generosas para ajudar-nos a fazer um planejamento do que será a nossa vida. Aí ele fala assim, eu quero isso. Você não está podendo, não. Quem já ouviu a frase aqui? Eu não pedi para nascer. Já ouviram? Eu não pedi para nascer nessa família, que é um tanto quanto mais cruel. E na realidade, sem o corpo material, o espírito despojado dessas vestes carnais, desfruta de uma liberdade maior, planeja a sua vida falando assim, não, eu quero aquele lá, casar com aquele lá, casar com aquela ali, né? Aí a espiritualidade fala, nós vamos te ajudar. Quando você tiver dificuldade, pode pedir ajuda. Pode ir lá no Aparecida Castelli. Eles vão te ajudar. Eles vão te apoiar. Eles vão te amar um pouco mais. Porque existem anjos de Deus aqui. Mas Deus fala assim para nós, olha, a gente vem aqui e recebe um passe. Desde a hora que você entrou naquela porta ali. Independente de você entrar naquela salinha ali. Você está sendo amparado, para que você saia daqui fortalecido. Fortalecido de tal forma que você olha para você e fala assim, vou lembrar o que Jesus me disse. E ele disse assim, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Seremos então verdadeiros homens de bem, aprendendo a amar, a respeitar, a prática da caridade, a benevolência, o altruísmo, a paciência, o perdão e todos os sentimentos nobres que nos elevarão para próximo de Deus. A vida vai ter sofrimento depois disso? Vai. Muito, muito. Mas você vai estar mais forte. Porque quem caminha com Jesus no coração é forte o suficiente para quando a dificuldade vir falar assim, eu consigo superar porque eu tenho apoio. Eu não estou sozinho. Deus é justo e bom. Ele vai me ajudar. Assim é a nossa trajetória. Assim seremos homens de bem. E herdaremos a terra melhorada. Se a gente puder perguntar para cada um que está aqui, você acha que o planeta Terra vai melhorar? Vamos falar assim, Alexandre, do jeito que está, não vai não, hein? Aí, eu comecei falando da nossa história. A sua história, há 400, há 500 anos atrás, como era a vida? Éramos nós.
Daqui a 500 anos, como vai ser? Seremos nós. Nos resta mudar de postura. Homens de bem, vamos revolucionar o nosso planeta. Jogar uma bomba lá em Brasília? Ligar para o Trump e tirar o tarifaço? Prender o Bolsonaro? Prender o Lula? Não. Homens de bem, caminhemos para renovar o nosso coração, renovar a nossa projeção de vida, fazer florescer o que existe em nós. E o que existe em nós é amor, porque fomos criados por Deus, mas insistimos em fazer com que isso não floresça. Saiamos daqui firmes, fortes, na fé e na seguinte frase: eu posso fazer melhor, eu posso amar mais, eu posso ser mais caridoso. Assim o mundo melhora. Assim seremos mais felizes e com muito amor dentro dos nossos corações. Mais uma vez eu agradeço de forma muito grande o convite de estar aqui. Como o Tarcísio falou, a gente já vem aqui há muito tempo, não vou falar quanto tempo para não ficar chato, mas a gente já vem... E eles também, viu? Eles dão risada, ó. Tem gente aqui perto de mim aqui que está muito mais tempo que eu aqui. Mas a gente vem aqui e sente tanto amor, tanto carinho. O único sentimento que deve ter em nós é de gratidão. E a gratidão nos movimentando na vida a sermos homens de bem, discípulos do Cristo. Fiquem com Deus e muito obrigado.